Mateus 27, capítulo 3, está escrito: Então Judas, o que o traíra, vendo que fora condenado, trouxe arrependido as 30 moedas de pratas aos príncipes dos sacerdotes e aos anciões, dizendo: Pequei, traindo sangue inocente. Eles, porém, disseram: Que nos importa? Isso é contigo. E ele, atirando para o templo as moedas de prata, retirou-se e foi se enforcar. Amém? Somente até aí, meus amados irmãos. Glórias a Deus. Senhor Jesus, fala conosco nesta noite, meu Deus. Fala porque tua igreja te ouve. Fala porque teu povo te escuta, meu Senhor. Em nome de Jesus, em nome de Jesus Cristo. Amém e amém, Senhor Jesus. Desocupa as tuas mãos, dê uma salva de palmas e glorifica e exalta o Rei Jesus. Aleluia, glória a Deus. Glória a Deus. Meus irmãos, nós vimos aqui através dessa palavra que Judas se arrependeu de ter traído a Jesus Cristo. No capítulo, versículo de número 3, está escrito que Judas se arrependeu. E por que então Judas se arrependeu e ainda assim ele foi se enforcar? Porque ele estava arrependido e mesmo assim ele ainda foi tirar sua própria vida. Eu quero dizer algo para os irmãos nessa noite, que até para se arrepender existe a maneira correta, existe a maneira eficaz de se arrepender. Não é qualquer tipo de arrependimento que o Senhor recebe, não é qualquer tipo que Deus aceita que nós façamos e já somos justificados. Eu quero aqui estar citando 3 tipos, e eu quero estar falando aqui de 2 que são muito importantes e eficientes, e um que foi o que Judas cometeu, que não tem nenhuma valia. O pecado, meus irmãos, o arrependimento é o único remédio para o pecado. Não existe outro remédio para o pecado que não seja o arrependimento. No livro de Lucas, no capítulo de número 13 e no versículo de número 5 está escrito: Se não vos arrependerdes, de igual modo todos perecereis. Palavra do Senhor Jesus. Todas as pessoas precisam de um arrependimento genuíno, verdadeiro, puro e de todo o coração. Então, sem ele é impossível que nós sejamos justificados. Sem ele é impossível que nós recebemos a reconciliação com o Senhor. Eu quero aqui falar de um arrependimento de todo o coração. Esse é o mais eficaz, é o mais eficiente. Ele abrange todas as camadas da nossa vida. Ele toca o nosso coração, o nosso ser. Ele transforma os nossos pensamentos. Ele muda as nossas atitudes. Ele nos restitui. Ele nos livra do pecado e da condenação. O arrependimento de todo o coração, eu posso dizer que ele é o pilar do perdão. Ele é a coluna que sustenta a reconciliação de Deus com o ser do homem, com o seu Deus, de Deus com a sua criatura. Glórias a Deus. Então, nós vimos que aquele ladrão que estava ali sendo crucificado ao lado de Jesus, ele apresentou um arrependimento genuíno, verdadeiro, puro, e com esse arrependimento ele conseguiu a misericórdia do Senhor. E Jesus disse: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Foi um arrependimento de todo o teu ser, de todo o teu coração. Foi um arrependimento puro e genuíno diante de Deus. Tem ainda, meus irmãos, o arrependimento da renúncia, aquele que traz a renúncia, e esse também é muito eficaz. Ele, quando toca no coração do homem verdadeiramente, quando ele atinge toda a profundeza da alma, dos sentimentos, do pensamento da pessoa, ele traz ao coração do homem um desprazer, ele traz ao coração do homem uma repulsa ao pecado, e com isso aquela pessoa começa a renunciar às coisas carnais, às coisas mundanas, às coisas que não glorificam a Deus. A pessoa começa a renunciar àquilo que lhe traz o pecado e que traz também a consequência pelo pecado.
Lembra de Zaqueu? A Bíblia diz que quando Zaqueu teve um encontro verdadeiro com Jesus Cristo, a Bíblia diz que Zaqueu encontrou Jesus verdadeiramente, de todo o teu coração, e a Bíblia diz que Zaqueu se arrependeu, e através do seu arrependimento, Zaqueu começa a renunciar. Zaqueu diz para o Senhor assim: Senhor, eis que se eu tenho defraudado alguém, eu restituo quadruplicado. Zaqueu estava disposto a renunciar todo o seu bem, todo o teu patrimônio, todo o teu dinheiro que teria sido granjeado de maneira errada, de maneira ilícita. Ele estava disposto, meus amados irmãos, a dispor de tudo aquilo, a abrir mão de tudo aquilo por amor a Jesus Cristo. Quando o homem encontra Deus de verdade, quando ele recebe Jesus no teu coração de uma forma genuína e eficaz, gera no homem o desejo pela renúncia das coisas que não glorificam a Deus. O desejo dessa pessoa agora é alegrar o seu Criador, é alegrar aquele que te chamou da morte para a vida, é alegrar aquele que já fez uma nova criatura nessa pessoa. Zaqueu, então, ele propõe a devolver tudo aquilo que ele tinha roubado, tudo aquilo que ele tinha defraudado alguém. Porque não faz nenhum sentido, meus irmãos, uma pessoa que roubou alguém, ela dizer que se arrependeu e não devolver o bem roubado. Não faz nenhum sentido uma pessoa que dizer que se arrependeu e continuar no mesmo caminho errado. Não faz sentido para a esposa que traiu o marido dizer que se arrependeu e continuar no mesmo pecado. O verdadeiro arrependimento, o arrependimento genuíno, que não foi o de Judas, esse arrependimento, ele traz o pavor ao pecado, ele traz a renúncia às coisas que desagradam a Deus, ele traz a renúncia às coisas que foram conquistadas de maneira ilícita. Assim aconteceu com Zaqueu naquele dia. E Deus está mandando dizer aqui nessa noite que tem pessoas no nosso meio que você precisa renunciar aos prazeres terrenos, você precisa renunciar àquilo que você pensa que é bom neste momento, você precisa renunciar a essa falsa liberdade que é apregoada pelo mundo e vir para a presença do Senhor Jesus com o coração contrito, com o coração aquebrantado, com o coração voltado para o Senhor, com o coração em verdade, com o coração contrito e disposto a abrir mão daquilo que não glorifica a Deus. Aleluia, glórias a Deus. Quando ele tem um perfeito encontro com Jesus Cristo, a vida daquele homem é mudada, a vida daquele homem é transformada. Assim acontece com cada um de nós. Quem sabe aqui tinha alguém que gostava da idolatria, quem sabe aqui tinha alguém que gostava do forró, quem sabe que aqui tinha alguém que gostava da cerveja, da cachaça, do vício. Mas quando você tem o perfeito encontro com Jesus Cristo e o Espírito Santo trabalha na tua vida, você agora tem pavor do pecado, você agora quer glorificar a Deus, você agora quer louvar o nome do Senhor, você agora tem uma nova vida, uma nova história em Cristo Jesus. Você não é o mesmo, você é nova criatura em Cristo, nova criatura, e nasceu de novo da água e do Espírito. Aleluia, 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 glórias a Deus. Louvado o nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. O arrependimento, meus irmãos, ele tem que ser de todo o coração. O arrependimento, ele tem que trazer renúncia, ele tem que trazer mudança de vida, ele tem que trazer mudança de caráter, ele tem que trazer mudança de história, ele tem que trazer mudança de direção, ele tem que trazer mudança de vida, ele tem que trazer transformação e edificação na vida daqueles que se arrependem. Glórias a Deus. Existe ainda um terceiro tipo de arrependimento, que é o arrependimento sem fé. E esse não tem nenhuma valia. Eu creio, eu tenho a convicção que foi o arrependimento que aconteceu com Judas. A Bíblia diz aqui no versículo 3 que ele se arrependeu, mas foi um remorso ali passageiro, não foi um arrependimento genuíno. Ele não cria verdadeiramente que pudesse ser perdoado pelaquela atitude tão má que ele tinha feito. Ele não acreditava no seu coração que a misericórdia de Deus pudesse alcançar a ele, e por isso Judas foi se enforcar, porque nem ele mesmo cria na misericórdia. Sabe aquela pessoa, meus irmãos, que não consegue perdoar a si mesmo? Sabe aquela pessoa que ele erra na vida e jamais ele consegue perdoar a si mesmo? Existe pessoa dessa maneira, e Judas era um desses. Quem sabe se ele tivesse continuado vivo, se ele tivesse humilhado na presença do Senhor, ele teria
poderia alcançar a misericórdia e o perdão da parte de Deus. Mas a fé dele não foi o suficiente para crer que Deus poderia o perdoar. E então ele toma essa triste atitude de se enforcar. Foi o arrependimento sem fé. E o arrependimento sem fé não tem nenhuma valia. O arrependimento sem fé não tem nenhum proveito. A Bíblia diz, meus amados irmãos, que Esaú, ele se arrependeu de ter abrido mão da sua primogenitura. Ele se arrependeu de ter abrido mão da honra que Deus tinha separado para ele. Mas já foi um arrependimento tarde, ainda que feito com lágrimas, não achou lugar de arrependimento, porque também não tinha fé, porque também não tinha compromisso com Deus, porque na verdade ele foi igual Judas, ele também foi comprado para poder abrir mão daquele propósito que Deus tinha na vida dele. Ele foi comprado ali pelas mentiras que seu irmão Jacó lhe ofereceu, e da mesma maneira Judas, ele foi comprado por 30 moedas de prata para poder negar o seu mestre, para poder entregar a Jesus Cristo. Então, esse tipo de arrependimento, esses dois personagens que eu disse para os irmãos, a Bíblia diz que eles se arrependeram, mas nem assim eles conseguiram alcançar a misericórdia.